vamos à nossa quinta aula de linguagens para esse nosso projeto Enem, em que nós resolvemos questões, fazemos o comentário da estrutura de uma questão que já caiu, e logo em seguida eu aproveito uma estrutura do texto para a gente dar uma dica aí relevante para você melhorar a sua escrita, para você ter um domínio melhor da competência de número 1. Então, lá na sua tela, a nossa questão de hoje é a questão do Enem 2022, que trouxe um texto dizendo assim: vida perfeita em redes sociais pode afetar a saúde mental. Então, lembrando que é sempre importante ficar de olho nas pistas visuais do texto. No próprio título aparece a expressão vida perfeita entre aspas. Bom, um termo entre aspas pode ser um termo estrangeiro, que não é o caso aí. Um termo entre aspas pode ser uma gíria, que não é o caso aí. Um termo entre aspas pode ser uma citação, que também não é o caso. Um termo entre aspas pode ser uma palavra mal empregada, uma palavra coloquial, corriqueira, que não é o caso aí. O caso pode ser que isso aí seja uma ironia. Vida perfeita. Ou pode estar questionando o termo. Então, vamos ficar atento às aspas. Lá na tela, então, o texto diz assim: vida perfeita em redes sociais pode afetar a saúde mental. Nas várias redes sociais que povoam a internet, os chamados digital influencers estão sempre felizes e pregam a felicidade como um estilo de vida. Essas pessoas espalham conteúdo para milhares de seguidores, ditando tendência e mostrando um estilo de vida sonhado por muitos, como corpo esbelto, viagens incríveis, casas deslumbrantes, carros novos, alegria em tempo integral, algo bem improvável de ocorrer o tempo todo, aposta Carla Furtado, mestre em psicologia e fundadora do Instituto Feliciência. Então, vocês estão vendo aí que ele começou a falar sobre os influencers digitais, que são pessoas que mostram nas redes um padrão de vida sensacional, um padrão de vida perfeito, e logo em seguida o autor desse texto coloca aí um argumento de autoridade. Ele cita uma mulher chamada Carla Furtado, ele fala que ela é mestre em psicologia e tem até um instituto que chama Feliciência. E aí ela diz que isso aí que é mostrado na internet é algo bem improvável de acontecer o tempo todo na vida real. Eu não preciso ser uma autoridade para saber que o que ela falou é verdade. Mas vamos lá na tela. Aí o texto continua dizendo o seguinte: a problemática pode surgir com a busca incessante por essa felicidade, que gera efeitos colaterais em quem consome diariamente a vida perfeita de outros. Daí vem o conceito de positividade tóxica. A expressão tem sido usada para abordar uma espécie de pressão pela adoção de um discurso positivo, aliado a uma vida editada para as redes sociais. Então, outra coisa que chama atenção graficamente são os dois pontos. O conceito de positividade tóxica, 2 pontos. Todas as vezes que houver os 2 pontos num texto, significa que o que vem depois ou será uma fala, ou será uma citação, que não é o caso, ou será um termo de valor explicativo ou especificativo. Então, quer dizer, o pessoal divulga coisas positivas, divulga uma vida perfeita, que a doutora acha, eu também, que não é possível o tempo todo, e aí vem um conceito que se chama positividade tóxica. Vamos ler de novo. A positividade tóxica é uma expressão que tem sido usada para abordar uma espécie de pressão pela adoção de um discurso positivo, aliado a uma vida editada para as redes sociais. Para manter a saúde mental e evitar ser atingido pela positividade tóxica, o uso racional das redes sociais é o mais indicado. Aconselha a médica psiquiatra Renata Nayara Figueiredo, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília. Então, quer dizer, esse aí foi uma prova do Enem de 2022. O texto, veja aí, foi tirado de um site e o acesso foi em 2021. Então, quando a gente fica pensando assim, o que eles podem pegar como texto? Pode ser qualquer coisa. Tem que ser um texto que não caduque. Mas não quer dizer que atual, você vai fazer um Enem edição 2023,
Não quer dizer que o texto tem que ser sido publicado em meados de 2023. Pode ser 2022, 2021, 2020, ou até antes, se o texto for algo que não vá caducar. Então, colocaram outro argumento de autoridade, da Renata Nayara Figueiredo, diz que ela é presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, e ela diz que nós temos que usar a rede, ou as redes sociais, de modo racional para evitar a tal positividade tóxica. Vamos à tela, a questão. Associada ao ideário de uma vida perfeita, a positividade tóxica mencionada no texto é um fenômeno social recente, que constitui com base em representações estereotipadas e superficiais da felicidade. Letra B. Ressignificações contemporâneas do conceito de alegria. Letra C. Estilos de vida inacessíveis para a sociedade brasileira. Letra D. Atitudes contraditórias de influenciadores digitais. E letra E. Padrões idealizados e nocivos de beleza física. Vamos fazer aquele combinado nosso. Faça uma pausa, pense no que nós comentamos, tente acertar, obviamente, mas ainda que você não vá na resposta exata, que você pelo menos tente eliminar o que para você é menos provável. Coloquem na tela e dê uma olhada. Gente, a pontuação do Enem, ela não é como a pontuação de uma prova do seu colégio, ou não é uma pontuação como uma prova de um concurso público. Cada alternativa do Enem tem uma pontuação. Então, se o gabarito for uma determinada letra, você pontua integralmente. Mas cada uma delas você vai ganhar alguma coisa, pela teoria de resposta ao item, porque é uma forma de que eles reconheçam que tem coisas aí que te levariam a pensar numa alternativa que não era a resposta. Óbvio, né, que eu não leio mentes através da câmera, e nem se eu estivesse pessoalmente com você, mas olhando aí na tela, eu não sei o que você eliminou, mas eu gostaria que você tivesse eliminado a letra E. Porque, realmente, esse conceito de vida perfeita, ele traz padrões idealizados. Se o que ela falou chama positividade tóxica, isso realmente é nocivo. Mas vejam na tela, o que estraga a letra E é ter restrito a beleza física. Ali eles vão muito além da questão da beleza física. São vários padrões de comportamento. Então a letra E, ela não é uma boa resposta, uma resposta plena, porque o finalzinho dela estragou. Eu também gostaria na tela que você tirasse a letra D de dado. Olha aí. Porque os influencers, eles apresentam coisas que até podem ser diferentes do seu mundo real. Mas o que está errado é a construção, atitudes contraditórias deles. Eles não têm atitudes contraditórias. O que eles pregam como positivo, eles mostram como positivo. O que eles apresentam nos seus stories, nas suas redes sociais, são aquilo, ou são imagens daquilo que eles pregam. Eles não dizem para você, faça isso, mas se apresentam contraditoriamente de uma outra forma. Isso não. Então, também não é a letra D de dado. Na tela, das três que sobraram, eu agora excluiria a letra C. É uma verdade, sim, que o que eles apresentam, muitas vezes, é inacessível para a sociedade brasileira. Mas nós deduzimos isso porque nós estamos no Brasil. Mas em momento algum do texto, eles colocaram que o comportamento dos influencers digitais é no Brasil. Olha o texto aí. Nas várias redes sociais que povoam a internet, parará, parará, parará. Observe, então, que eles estão mostrando aí algumas coisas que são realidade. É verdade que eles são, como disse a letra A, olha aí na tela. A letra A não, a letra C. Inacessíveis, muitos, para a sociedade brasileira, mas esse texto não está falando de sociedade brasileira. Esse texto está falando de comportamento de consumo.
É óbvio que isso acontece em outros lugares do mundo. Então a letra C ficou muito restrita. Em tese, na tela, se você marcou ou a letra A ou a letra B, vejam aí, são as duas melhores para você ter pensado em marcar. Então, provavelmente são as duas que foram mais pontuadas. Mas olhando então a resposta, é acertada aquela que está na letra A. Representações estereotipadas e superficiais de felicidade. Então, vocês viram que na letra E eu excluí, porque falou só sobre beleza física. A letra C eu excluí porque falou só de sociedade brasileira. Então, falar de sociedade brasileira e de beleza física é restrito. A letra A, por sua vez, olha aí, é ampla. São representações estereotipadas. O que é um estereótipo? Um estereótipo é o que se vende como padrão. Então, por exemplo, nem todo ladrão é uma pessoa que vai aparecer para você com máscara, com camiseta listrada, com número de presidiário. Nem todo ladrão vai ter a barba para fazer, vai usar um saco nas costas, mas o estereótipo de ladrão é assim. Então, o estereótipo de o que é uma casa perfeita, o que é um carro perfeito, qual é um celular perfeito, isso é que te vai dar, olha que viagem maravilhosa, olha que restaurante, que não é só um restaurante, é uma experiência. Então, tudo isso aí são representações estereotipadas e superficiais. Eles não estão, os influencers digitais, eles não estão influenciando o seu convívio, a sua harmonia, a sua paz, o amor entre as pessoas da família, uma boa convivência, nada disso. São coisas superficiais de felicidade. Então, na tela, a resposta é a letra A. E a letra B, ressignificações contemporâneas do conceito de alegria, na verdade, seria uma ressignificação se de fato totalmente as pessoas fossem para esse lado. Tipo assim, alegria não é mais ter uma família unida. Alegria não é mais atingir um curso superior. Alegria não é mais ter um bom emprego. Alegria, isso tudo é bobagem. Hoje, alegria é só isso. Tem um outro significado. Não está ressignificado. Eles representam alguma coisa que, como a doutora disse, não é verdade o tempo todo, então não tem outra significação. Por isso que a resposta é a letra A. Mas aí eu disse a vocês que eu sempre pego um trecho do texto, hoje eu peguei 2, para falar de alguma coisa sobre o aspecto do uso da língua. Olha aí na tela, eu vou tratar com vocês hoje uma coisa de pronome. Eu peguei no início do texto o parágrafo que diz assim: nas várias redes sociais que povoam a internet, os chamados digital influencers estão sempre felizes e pregam a felicidade como um estilo de vida. Essas pessoas, eu destaquei o termo essas pessoas e grifei o pronome demonstrativo essas. Jamais o Enem vai perguntar a você o que é um pronome demonstrativo. Mas, de qualquer maneira, hoje nós vamos colocar o comentário sobre isso, que se chama pronomes demonstrativos, associados àquilo que você precisa na sua prova, que é garantir a coesão textual. A coesão textual é a costura das frases do seu texto que vai torná-lo melhor, que vai torná-lo mais enxuto, mais perfeitamente enquadrado no padrão. Então, meu amigo, é muito comum você confundir o pronome esse, o pronome essa e o pronome isso com o pronome este, ou o pronome esta, ou o pronome isto. E aqui vale o desse e o deste, o nesse e o neste, o por esse e o por este, e por aí vai. Tá? É bom que você saiba que esses pronomes com S são pronomes de retomada. E esse pronome com T são o que eu estou chamando aqui agora de pronomes de antecipação. Tá? O pronome de retomada, o que eu estou retomando aquilo que já foi falado anteriormente. Ou seja, aquilo que já foi dito.
O que eu estou antecipando ainda não foi dito. O que eu estou antecipando ainda vai ser dito. Então, o que já foi dito e o que vai ser dito. Tá bom? Então, o que já foi dito é passado. Tá? O que ainda vai ser dito é futuro. Mas eu vou colocar o passado entre aspas e o futuro entre aspas para poder deslocar o sentido, como eu falei no texto. A vida perfeita é mais ou menos, né? Ela tem aí o lado nocivo de te iludir. Esse não é passado de 1780. Isso não é futuro de 2047. Não. É como se o pronome estivesse aqui e ele resgatasse alguma coisa que ficou para trás. E aqui é como se o pronome estivesse nessa posição e apontasse para o que vai ser detalhado na frente. Eu só coloco esse nome de passado e de futuro para te dizer que tudo que retoma o passado é esse, ou essa, ou isso. E tudo que antecipa o futuro é este, ou esta, ou isto. É uma besteira? É uma besteira. As pessoas pensam nisso? Não. Na vida real, gente, nós só usamos o pronome com S. Só. Então é um tal de colocar assim, nesses tempos de crise, quando a gente chega e vê isso aqui, nossa, o que é esse negócio que você está comendo? Poxa, essa camisa aqui está muito larga para mim. Então a gente coloca tudo com S, escorrega mais fácil. E aí, de tanto ouvirmos que nós falamos muito mal, parece que na hora que a pessoa vai escrever, ela quer caprichar e escreve tudo com T. E vou te dizer, se eu fosse você e eu não tivesse isso mecanizado, eu não usaria pronome demonstrativo na minha redação. Para que eu vou correr risco? Vai que você usa um pronome demonstrativo errado, deixa de colocar uma crase, uma outra linha, e coloca uma vírgula a menos. Acabou, já foram 40 pontos embora da sua competência 1. Em vez de você ganhar 200, já cai para 160 com 3 errinhos. Para que você vai correr risco? Não há necessidade disso. Então, deu vontade de escrever. Você não sabe se é nesses casos ou nestes casos, coloca assim, em tais casos. Esses profissionais ou estes profissionais, tais profissionais, acabou o problema. Ou então, quer ser picareta, arrisca com S. Olha na tela. Nos dois momentos que eu destaquei, que eu também destaquei o parágrafo de baixo, a problemática pode surgir com a busca incessante por essa felicidade. Aí eu destaquei o essa felicidade e escrevi o essa. Então, no primeiro parágrafo, está destacado o essas e o segundo essa. Os dois foram com S. Ou seja, os dois são elementos de retomada. Como assim, professor? Leia aí. Vamos lá de novo. Nas várias redes sociais que povoam a internet, os chamados digital influencers estão sempre felizes e pregam a felicidade como estilo de vida. Essas pessoas, que pessoas? Os profissionais, os digitais influencers. Então, se eu já falei deles anteriormente, se eu já os citei no passado, é esses profissionais. Então, por exemplo, muito se fala a respeito da Covid-19. Essa doença causou um mal no mundo inteiro. Então, meu amigo, quando eu falo a respeito disso, essa doença causou um mal no mundo inteiro, obviamente que essa doença, eu estou retomando o quê? A Covid-19. Como eu te disse, eu vou dizer assim, muito se fala a respeito da Covid-19. Tal doença, pronto. Ou então, simplesmente, muito se falou a respeito da Covid-19, que causou, o que é um pronome relativo, retoma também. Então, se você não quiser ser cara de pau e arriscar com S, quando você vai fazer uma conclusão,
e você coloca assim, por esse motivo, é esse que eu já citei o motivo anteriormente. Então, eu coloco alguma coisa aqui, ó, coloco um ponto final e falo assim, por esse motivo, papapá, papapá, papapá. O motivo está aqui, ó, no período anterior. Por exemplo, eu escrevo alguma coisa e falo assim, todos esses fatores, papapá, papapá, papapá. Então, na verdade, quando eu falo de esses fatores, eles têm que estar para cá. Então, eu falo assim, nessa época, papapá, papapá, papapá. A época eu citei aqui. Então, eu quero que você perceba que tudo que é com S aponta para trás, do passado. Olha aí na tela de novo. A problemática pode surgir com a busca incessante por essa felicidade. Por que essa felicidade? Porque lá em cima, ele falou assim, os digital influencers estão sempre felizes e pregam a felicidade como estilo de vida. Então, ele vai colocar essa felicidade. O conter, meu amigo, é assim. Constata-se que o Brasil precisa disto. Mais pessoas engajadas. Então, quando eu falo assim, constata-se que o Brasil precisa disto, mais pessoas engajadas, ó, eu não posso parar aqui, ó, meu amigo, bom dia. Eu estou constatando, ó, eu coloquei o hífen no lugar errado. Constata-se que o Brasil precisa disto. Disto o quê? Eu vou especificar na frente, posteriormente, no futuro, tudo conter. Aqui, ó. Lembra que eu falei? Depois de 2 pontos, eu especifico o que está antes. Então, o isto antecipa e o detalhamento e a especificação vem depois. Que é uma besteira você colocar isso aqui também. Por que não ir direto? Constata-se que o Brasil precisa de mais pessoas engajadas. É isso. Então, a nossa dica de hoje é uma dica que eu julgo bastante importante, porque eu corrijo redação e eu percebo que as pessoas fazem, né, muito esse tipo de confusão. Tá bom? Então, um grande abraço. Terminamos hoje por aqui. E na próxima aula, continuamos com o nosso assunto de linguagens.